No vídeo anterior a gente preparou o ambiente para utilizar um gerenciador de banco de dados. Agora a gente vai começar a implementar a classe que vai fazer esse acesso ao banco de dados. Para fazer esse tutorial, você precisa ter um servidor web e o PHP instalado. Além disso, tem que ter acesso a um banco de dados MySQL. Esse acesso pode ser local, né, o MySQL instalado na sua máquina, ou pode ser um acesso remoto também. Então, vamos ver como é esse acesso ao MySQL. Aqui está o meu terminal e eu vou digitar um MySQL pedindo a senha. Entro com a minha senha e aqui eu tenho o acesso ao meu MySQL, que é a versão MariaDB. Eu posso pedir para usar um dataset aqui. Eu posso listar os datasets aqui, databases. Eu posso aqui, como eu tenho autorização para isso, também criar um novo database. Vou criar aqui o banco de dados. Create database. Vou chamar de tutorial PHP. Ok, foi criado. Se eu pedir para mostrar os databases, já tem aí o tutorial PHP. Isso é o suficiente para eu continuar o acesso, continuar o tutorial. Vamos olhar como que está a nossa aplicação até agora. A gente tem o controle de usuário acessando credencial, sessão e persistência. Essa persistência é o que a gente vai mudar. Se a gente fez tudo certo, a única coisa que a gente precisa alterar é esse daqui, ou se a gente preferir nem alterar, a gente pode criar um novo arquivo que implementa persiste credencial e o controle vai anexar a sessão e a credencial, esse novo arquivo que a gente vai criar. Então, para isso a gente tem que ter acesso ao banco de dados. Então, para ter o acesso ao banco de dados, a gente vai ter que criar um arquivo novo aqui. Eu vou chamar de MySQL. Esse arquivo vai ter um código PHP. E aqui eu vou começar a minha conexão com o banco de dados. Para eu conectar usando o MySQL, eu preciso do nome do servidor, hostname. Nesse caso aqui, é o localhost que eu estou usando. Eu preciso de ter o nome do banco de dados, database. Aqui eu chamei de tutorial PHP. Eu preciso de saber o usuário. Aqui é uma parte importante. Como eu estou usando o meu repositório local, o meu banco de dados local, eu vou colocar aqui o meu usuário. E eu também preciso colocar a senha. Porque não tem como fazer o acesso a esse daqui, a esse banco de dados, de fora. Então eu posso colocar isso aqui no GitHub. Se você vai colocar o seu projeto no GitHub, cuidado para ele ser privado ou você não colocar a senha de um banco de dados público. Você utiliza, se eu estou aqui nessa máquina, mesmo que o acesso do meu Apache seja externo, não quer dizer que dá para acessar o banco de dados externamente. Então, pelo Apache acessa o PHP e o PHP acessa o banco de dados. Mas quando a gente usa um banco de dados que já está exposto na web, tem que tomar cuidado ao colocar o usuário e a senha. Então aqui a gente vai colocar MySQL Connection, essa variável eu estou criando aqui, que vai receber um objeto do banco do PHP, que é o MySQL I. E ele exige o hostname, o
database, ou melhor, aqui é username, depois password e aqui o database. Isso aqui é suficiente para criar a minha conexão com o banco de dados. Vamos testar isso com um var dump. MySQL connection. Ok. Aqui nós temos nossa aplicação e a gente vai acessar o diretório usuário e vai tentar aqui o MySQL, ver se essa página está funcionando. Olha que ela está funcionando, colocou aqui um objeto MySQL connection, só que aqui a gente vai colocar uma parte para ficar um pouco mais legível. Aí, vamos colocar um pouquinho de código HTML aqui, só para ficar mais legível, mas isso é só durante o nosso teste. Aqui a gente consegue ver melhor como funciona. Agora eu já consigo acessar o meu banco de dados. Para eu fazer um teste, eu vou criar uma tabela, a tabela usuários. Vou colocar aqui uma string para ficar mais fácil de enxergar. E essa string eu vou colocar create table para criar a tabela usuário. Muitas vezes a gente repete isso, então eu vou colocar se não existe. Exists. Eu vou criar a tabela usuários. Esse é o nome que eu quis colocar para a tabela usuários. Já vou botar o ponto e vírgula. E aqui eu vou começar a criar os campos que essa tabela precisa para guardar. O primeiro campo é login. Login. E a gente não precisava fazer isso utilizando o JSON, mas no MySQL a gente precisa definir os tipos. Nesse caso aqui, eu vou colocar varchar, que ele vai poder ter até 16 caracteres. Veja que a gente não tinha essa restrição quando não usava banco de dados, agora a gente tem. A gente tem que especificar que ele não pode ser nulo e tem que ser único, não pode ser repetido. A gente vai colocar senha também. Deixa eu colocar aqui em minúsculo, senha. Também vai ser varchar. Só que a senha eu vou colocar 128. E também não pode ser nula. Não pode ser vazia. Para a gente trabalhar com o banco de dados, a gente tem que ter uma chave para referenciar esse objeto. Por mais que eu possa usar o login aqui como chave, não é uma boa prática fazer isso com o banco de dados. O interessante é usar um identificador. E aqui eu vou especificar que ele é inteiro, não pode ser nulo, ele vai ser auto-incrementável. Esse daí vai ser o meu ID, só que eu tenho que identificá-lo também como chave primária. Primary key. Aí eu coloco aqui que o ID é chave primária. Então, se eu fiz tudo isso corretamente, eu já posso solicitar aqui que esse meu MySQL Connection faça uma query, que ele faça uma consulta ao banco de dados, mandando essa string para lá. Se tudo acontecer corretamente, ele vai mandar um resultado verdadeiro. Vamos conferir aqui. Ok, ele criou isso aí no banco de dados, ele criou essa tabela. Se eu tentar novamente, ele faz de novo, porque ele cria se não existir. Cria se não existe. Já existia da primeira vez, mas ele não
deu erro, não colocou um erro, porque eu coloquei se não existir, então ele não considerou isso aí errado. Eu posso fazer outra consulta. Eu posso tentar inserir em usuários os campos login e senha, os valores Alice 1, 2, 3. Então esse aí seria a minha inserção no banco de dados. Para eu testar isso, eu coloco aqui, já tenho o result, vamos ver o que dá. Ele deu verdadeiro, só que dessa vez, se eu repetir, ele vai tentar inserir de novo os usuários, só que a Alice tem que ser única, não pode repetir. Então, se ele tentar inserir novamente, ele já vai dar falso. Isso não é um grande problema nesse momento. Ele tenta inserir, dá errado e já existe o usuário. Aí a gente já sabe que tem. Outra coisa que a gente pode fazer agora é buscar usuários no banco de dados. Então a gente vai colocar aqui query select asterisco, significa todos os campos from usuários. Então vou selecionar todos os campos de usuário e agora eu vou ter um outro resultado. Vamos ver que resultado que ele traz para a gente. Olha, ele traz um objeto MySQL result, que ele está meio obscuro aqui, mas esse objeto ele está trazendo os campos selecionados por esse comando aqui. O que a gente vai fazer? Vamos transformar isso aqui num array. Né? Vamos chamar, eu sei que são usuários array. Criei um array vazio. E aqui dentro de um loop, eu vou colocar aqui cada linha. Você olhar aqui, ó, tem uma linha, ó, num rows, uma linha. Então, cada linha dessa daqui, eu vou chamar o result e o método fetch fetch array. Então eu vou mandar trazer o array do MySQL e a soca. Isso daí ele vai fazer um loop e colocar cada array desse select dentro de row. Inicialmente, vamos só imprimir esse row. Né? Vamos colocar aqui o print r row, para a gente entender o que tem aí dentro. Vamos executar novamente. Olha só, Alice, login, senha, ele traz de certa forma um array para a gente. Só que a gente quer colocar dentro desse array usuário. Então a gente vai fazer o seguinte, vai colocar usuários row login recebe row senha. E aqui embaixo a gente manda imprimir o usuários agora. Vamos ver como isso que fica. Ok, ele imprimiu o usuário senha. Então, a gente já viu como fazer a conexão, a gente já viu os principais passos disso, agora a gente precisa de colocar isso aqui dentro de uma classe. Vamos tentar fazer isso dentro de uma classe. Então a gente vai aqui dentro, criar classe, class MySQL. Essa vai ser
o nome da nossa classe e ela vai fechar aqui. Aqui dentro do MySQL, eu vou criar uma conexão, private MySQL connection. Ou se não, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui function construct. Esse daqui vai ser o meu construtor. Isso daqui, function, ele vai criar a tabela. Usuários. Ele vai criar a tabela usuários. Esse daqui, a gente vai insere usuário. Esse daqui vai ter um login e uma senha. E aqui, ao invés de Alice, eu vou colocar login. Ao invés de 1, 2, 3, eu vou colocar senha. Aqui eu vou criar um método que é carrega usuários, que ele vai retornar e esse meu vetor de usuários. Então eu tenho aqui insere, login senha, insere, aqui senha, está faltando a parte. Então tem aqui criar tabela, a gente já tem a tabela, a gente pode inserir usuário e carregar usuários. Vamos fazer a primeira coisa, vamos colocar tudo aqui dentro mesmo, criar um objeto MySQL, new MySQL. No objeto MySQL a gente vai tentar carregar os usuários. Usuários, onde temos MySQL, seta, carrega usuários. E aqui vai ter que imprimir usuários novamente. Vamos ver se funciona. Opa, temos um erro aqui. Temos que descobrir onde esse erro aconteceu. É claro, a gente tem aqui o MySQL Connection, mas ele não criou ainda. Então eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que colocar eu vou ter que fazer isso aqui como um atributo de instância. E aqui eu vou ter que colocar o this para cada um deles. Aqui preciso do this. Aqui preciso do this. Aqui também. Aqui também. Ok, tem o this para cada um deles. Vamos testar novamente. Beleza, aqui apareceu Alice. Vamos fazer mais um teste. Vamos colocar aqui no MySQL. MySQL só. MySQL seta insere usuário. Aqui a gente vai colocar Bruce 234. E agora tem que aparecer Alice Bruce aqui. Ok, apareceu Alice Bruce. Nós já temos essa classe funcionando. O que a gente não fez ainda? O salva usuário. Vamos fazer o salva usuário aqui. Function
salva usuários recebendo usuários. Aqui a gente vai fazer um loop nesse array de usuários, for each usuários as login senha. Então a gente vai passar por todos os usuários do vetor e a gente vai colocar aqui, ó, this setup insere usuário login senha. Então aqui a gente tem um método insere usuário. Vamos tirar esse insere usuário daqui. A gente vai carregar o usuário duas vezes. Só que aqui o nosso usuários a gente vai colocar Carol recebendo 345 e a gente vai ver se o MySQL vai salvar Carol também. Então vamos lá, MySQL, no connection, MySQL salva usuários. Então, a gente carrega os usuários, tem Alice Bruce, coloca Carol dentro do usuário, salva usuários e carrega novamente para ver se ele colocou no banco de dados. Vamos testar. Beleza, foi isso que ele fez. Se a gente testar novamente, ele não vai colocar mais algum, né? Só aparece que Carol já estava no banco de dados antes e ele não coloca novamente porque já existe. Para a gente vincular isso com a nossa aplicação, a gente precisa de implementar persist credencial. Para implementar persist credencial, a gente tem que requerer usuário barra credencial.php. Então aqui a gente implementa persist credencial, ele tem os métodos, carrega usuários, salva usuários. E se a gente fez tudo correto, a gente só precisa mudar, de acordo com esse diagrama, só precisa mudar controle usuário, que vai fazer a ligação desses dois aqui. Então, ao invés de persistência, eu vou colocar MySQL. Ao invés de persistência aqui, eu vou colocar MySQL. Colocando esses dois, eu posso testar se a minha aplicação está funcionando. Olha, a primeira parte funcionou. Alice eu já tinha colocado, então ela entra, ela sai. Se eu tentar Carol, eu já tinha colocado no meu banco de dados, então também da Carol. Mas se eu tentar David estava no meu JSON, mas não estava aqui no banco de dados, então não aceita, mas eu posso colocar aqui David e tentar cadastrar David aqui, login, logout. Então, veja, como a gente fez o design preparado para fazer uma alteração em um ponto, no caso a gente criou uma classe também, agora a gente tem duas classes, tem persistência e tem MySQL, qualquer uma dessas a gente consegue fazer o vínculo de usuário e de sessão, né? Fazer o vínculo com a persistência para a sessão, a persistência com a credencial e tudo em um único ponto. Essa classe aqui, ó, só carrega o usuário, ele consegue. Então, se a gente trocar de banco de dados e quiser fazer com Postgre, a gente cria só uma classe aqui, altera só nesse ponto. Se a gente quiser usar MongoDB, cria só uma classe aqui, altera só nesse ponto. Então, basta criar a classe implementando o persist credencial e a gente vai conseguir fazer todo o restante.
Agora a gente já está num ponto que a gente pode ir para o próximo passo. A gente já pode pensar em incluir as mensagens e vincular essas mensagens com os usuários que a gente criou.